Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do Vlog Mediários e esse é um vídeo muito especial porque ele é em parceria com a Wolters Kluwer, que é a empresa que é dona do UpToDate. É simplesmente a plataforma que a gente usa desde a faculdade para estudar, para buscar conhecimento. Então o tema do vídeo aqui é justamente falar sobre medicina baseada em evidência. E para isso a gente tem uma convidada especial, que é a Natália Cabrini. Ela é diretora de estratégia de marketing aqui do Wolters Kluwer e vai conversar com a gente também sobre esse assunto. Natália, seja muito bem-vinda aqui ao canal. É um prazer estar aqui com você. E se você quiser se apresentar um pouquinho, falar o seu trabalho aí no... Obrigada, Bianca. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês e para falar de um tema de paixão, né? Que é medicina baseada em evidência e ter essa possibilidade de trabalhar junto com a comunidade médica, tanto na parte acadêmica quanto ali no ponto de cuidado do paciente, com uma solução como o UpToDate. A gente é de uma empresa que chama Wolters Kluwer, uma empresa holandesa, fundada lá em 1830, que nasce de um negócio de produção científica. Então a gente nasceu como editora e ao longo dos anos fomos expandindo em diferentes áreas de conhecimento, uma área muito importante é a área da saúde. O UpToDate é uma das soluções que a gente tem, junto com o UpToDate Legacy Drug, que é um UpToDate, vamos dizer assim, mais para as drogas, os medicamentos, né, muito utilizado por farmacêuticos clínicos dentro dos hospitais, além de soluções que são, hoje no Brasil a gente também tem uma solução que gera alertas para os médicos enquanto eles estão fazendo prescrição dentro do prontuário eletrônico, e tem uma solução que ainda não está aqui, mas que a gente em algum momento deve trazer, que é o UpToDate Patient Engagement. Então é assim, a gente leva também informação para o paciente, né, para ajudar então o médico ali em toda a sua jornada, desde a hora que ele está estudando na faculdade, na graduação, depois vai para a especialização dele, depois ele continua se especializando e se atualizando. Essas 4 soluções, elas, assim, o nosso objetivo é estar ali no dia a dia, nessa jornada do médico, né, que nunca para de estudar. E daí, acho que só para a gente introduzir aqui o assunto, hoje em dia se fala muito sobre medicina baseada em evidências, né? Acho que depois da pandemia de Covid-19, acho que esse tema ganhou mais força ainda, até como um contraponto ao que estava sendo feito, às vezes práticas que não eram baseadas em evidências, mas para quem está começando a faculdade, às vezes vale a pena só para a gente contextualizar. Mas basicamente, medicina baseada em evidências é um movimento da gente, na nossa prática clínica do nosso dia a dia, buscar o melhor conhecimento disponível com base em estudos sérios, pesquisas sérias, para a gente poder incorporar isso de uma maneira que seja o melhor possível para o paciente e para o nosso contexto, né? E aí, né, toda medicina que deveria ser assim? Sim, na verdade, toda medicina devia ser baseada em evidências, mas a gente utiliza isso justamente para fazer esse lembrete, tá? Muitas das coisas que a gente ouve ou vê as pessoas fazendo não são baseadas em evidências, infelizmente. A gente vê muito médico aí praticando coisa que era praticada há 60 anos atrás e nunca mais se atualizou. Ou médicos que só vem um outro ali, colega fazendo e nunca questionou. Será que aquilo faz sentido? Será que tem estudo mostrando aquilo comprovadamente? Então, basicamente, que isso é medicina baseada em evidência. A gente questionar qual que é a melhor informação disponível, o que tem de pesquisa mais atualizada sobre aquele assunto. Daí, Natália, eu queria fazer uma pergunta para você, até como o usuário do UpToDate, né? O seguinte, que eu utilizo o UpToDate mesmo antes desse boom do termo medicina baseada em evidências, e vocês estão, então, há muitos anos fazendo isso, né? Como vocês veem o papel do UpToDate nessa busca, assim, da medicina baseada em evidências, nessa luta por uma prática mais pautada em ciência séria? Olha, Fábio, obrigada pela pergunta, porque assim, se a gente pensar qual que é a nossa grande missão, né, a gente tem aqui dentro de casa, todo dia eu acordo e olho e falo assim, o que você vai fazer hoje? Eu preciso levar best care everywhere, então eu preciso levar o melhor cuidado em todos os lugares possíveis, seja aqui em grandes centros, seja em áreas remotas, para o Brasil, para a América Latina, para mais dos 190 países
do mundo que a gente está presente hoje com uma solução como o UpToDate. Pra gente, assim, quando a gente pensa assim, como que a gente consegue levar isso, assim, acho que vale a pena a gente conversar talvez um pouco sobre como que é o nosso processo de curadoria de conteúdo, né? Porque o que o UpToDate é? Ela é uma solução de síntese de evidência científica. E aí a gente faz tem uma pergunta, né? Típico processo científico. Tem uma pergunta, algumas hipóteses que precisam ser atualizadas a partir de evidência científica que estão sendo publicadas. Então, se a gente pensar, todo ano são mais de quase 1 milhão, só para a gente ter uma ideia, 1 milhão de artigos científicos que estão sendo revisados e avaliam o grau de evidência científica e fazem a atualização do UpToDate. Então, assim, se você me perguntar, o UpToDate não é só o nome, né? O UpToDate está atualizado todos os dias. Já que vocês são os usuários, né? Vão lá e olhem ali em cima no UpToDate. Sim. Vocês vão ver o último dia que aquele tópico foi atualizado. Então, são mais de 10 mil tópicos, 25 especialidades, e eu desafio vocês a entrarem e começarem a brincar. Entrem na especialidade de vocês e olhem lá. Vocês vão ver que isso tá sendo atualizado. Agora, assim, é uma pessoa que faz essa atualização? Não. A gente tem esse grupo que aí um primeiro autor faz essa revisão da literatura, né, da literatura primária. Então, a gente consulta mais de 5.000 fontes de conhecimento científico reconhecidos. Então, journals de alto fator de impacto, de sociedades médicas que são respeitadas no mundo. E aí a partir dessa revisão do conteúdo científico, esse autor ele passa para um segundo autor. Então, a gente tem um peer review, né? Então, típico aqui, processo de revisão científica. Vai para um peer review, houve uma dúvida. Ai, Bianca, Fábio, e agora o que faz? Vai para o editor. O editor vai olhar e falar assim, essa evidência tem grau 1, grau 2, grau 3. E a gente informa o usuário final sobre qual que é o nível de evidência científica daquela recomendação. Então, essa é a síntese de evidência, né? Qualquer médico pode ser membro do corpo editorial do UpToDate? Não, assim, né? Então a gente está falando de um processo que também é extremamente rígido para a gente fazer o recrutamento e a seleção desses editores que fazem parte do nosso corpo editorial e a manutenção dos mesmos. Então, assim, se você deixou de publicar, por exemplo, ou você não está envolvido de alguma maneira com atividade clínica, né? Então você fala, olha, agora eu vou só fazer produção científica. Não pode. Então, aquele profissional que um dia já foi chamado para o nosso corpo editorial, ele não vai mais fazer parte. E acho muito importante você falar isso, Natália, porque acho que o que vocês fazem tem uma responsabilidade muito grande. Como médico da ponta, acho que a gente que está clinicando lá, às vezes a gente precisa de uma informação muito rápida, muito exata, porque o paciente está na nossa frente esperando uma resposta, qual a melhor medicação, sei lá, e a gente busca então alguma fonte confiável e muitas das vezes, por experiência própria, o UpToDate, né? Então a gente tem que confiar nesse processo e saber que ele é bem feito, que ele é um processo sério e transparente, né? No sentido de saber qual que é o grau de evidência de cada uma das recomendações que está ali. Então acho que isso que você falou é bastante essencial da gente saber, essa seriedade. Uma outra dúvida que eu queria é justamente pensar nessa questão de como que os médicos têm incorporado na prática o uso do UpToDate, né? Porque tem muita ferramenta que a gente ouve por aí que fala que é baseada em evidência, tudo, mas às vezes não é tão prática no sentido de ser fácil de encontrar informação ou de não ter uma experiência do usuário bacana, uma plataforma bacana. Queria saber de vocês, como vocês têm tentado aprimorar isso, qual vocês pegam feedback dos médicos que utilizam o UpToDate. Legal. Olha, assim, até para te dar, assim, compartilhar com todo mundo aqui um pouco dos dados, né? Você imagina assim, a gente está o tempo todo interagindo com mais de 2 milhões de usuários espalhados por esses 190 países, né? E a gente busca feedback do usuário ali final para saber, olha, como que a gente pode melhorar.
e entender como que eles estão utilizando as soluções. Então, assim, em média, um médico que está ali, clinicando, atendendo seus pacientes, ele tem 11 perguntas que ele teria dúvida. Às vezes ele fala assim, poxa, se eu seguir esse protocolo, e se eu prescrever esse medicamento? Imagina assim, você está no seu dia, é como se você tivesse uma dúvida por hora, praticamente, enquanto você está fazendo ali o atendimento. E aí ele usa o UpToDate. O UpToDate, assim, em média, a gente acompanha o tempo de uso para encontrar uma resposta, né? Normalmente isso dá menos de 1 minuto. A gente está cada vez menos porque, assim, a gente tem conseguido fazer essa síntese melhor. Por quê? Qual que é o nosso objetivo no final? O tempo que você tem com o teu paciente é precioso. Exato. Né? Você precisa olhar no olho, você precisa fazer uma boa anamnese, depois você precisa chegar ao teu diagnóstico, depois fazer a instrução, né, de qual tratamento que vai ser feito. E acalmar o paciente, porque muitas vezes ele está num momento ali, num momento de dor, num momento de ansiedade, tem normalmente um familiar junto, e aí você também tem que atender esse familiar. Então, reduzir o tempo de resposta aumenta a quantidade de tempo que o médico tem para fazer esse olho no olho, para ter essa atenção humanizada. Para vocês que são usuários também, como experiência, talvez vocês já estejam começando a ver que estão mudando um pouco o layout, o formato do UpToDate. Por quê? Porque a gente está estudando e falando assim, olha, mais gráfico, mais diagrama, destaque em cor. A gente tem mexido nisso também, porque ao longo, as gerações a gente vai mudando, né? E aí a gente tem estudado como que é essa experiência do usuário. E o usuário, o usuário ele pode entrar lá. Se vocês um dia encontrarem algum tópico que vocês têm dúvida, pode estar aqui no Brasil, no México, na Colômbia, na Hungria, não importa. Se vocês encontrarem alguma coisa que você fale assim, eu tenho um outro tratamento, tenho outro, ou aqui eu não sei se eu concordo exatamente, vocês podem mandar um comentário para o nosso corpo editorial. E olha, eles respondem. E eles voltam e às vezes eles pedem, poxa, aqui, eu sei porque aqui no Brasil às vezes a gente tem essas interações, a gente recebe comunicado deles falando assim, olha, veio um tema super relevante do Brasil, olha, eu vou te falar, por exemplo, dengue, né? A gente teve agora o conteúdo de dengue ficou aberto aqui para a nossa comunidade no Brasil, dada a epidemia que a gente estava vivendo. E a gente recebeu, o nosso corpo editorial recebeu o feedback e aí eles nos avisaram, olha, fizemos aqui algumas alterações para ter certeza que estava ali a última evidência e ouvimos os profissionais que estão aí em campo, né? E fizeram revisão de uma parte ali do tópico. Que não era uma revisão do que estava sendo concluído, mas como estava sendo explicado. Para não gerar dúvida para os profissionais que estão ali na ponta, né? Eu acho isso super bacana, né? Quem não quer ser ouvido, né? E poder incorporar isso dentro do produto. Com certeza. Muito legal, Natália, você falar essas partes de atualização, de como que funciona, porque muitas vezes, até para quem acompanha aqui, está lá na faculdade. A gente, às vezes, pode ter essa impressão de que a ciência, o conteúdo, ele vai ser muito de difícil acesso, ou para saber a última evidência, eu vou ter que ler 10 artigos, analisar, interpretar. O ideal é que a gente tenha, lógico, esse conhecimento, que a gente se aprofunde, saiba ler um artigo, ver se ele é bom, se ele não é bom. Mas justamente isso de você trazer lá uma fonte que é sempre atualizada e que está ali, né? Trazendo aquele conteúdo com as referências. Eu também gosto de ver as referências lá no final. Às vezes a Sociedade de Gastroenterologia Europeia, Americana, então tá tudo lá, a gente consegue acessar. Então é muito bom. Da segurança, né? E saber que é fácil, né? Rápido, né? Você falou do tempo de acesso, né? Quando o médico entra e pesquisa. Então muitas vezes esse conteúdo ele não vai ser tão distante para uma pesquisa, né? Então busquem, né? Aproveitem essa ferramenta que é muito bacana para quem está na faculdade, quem está na residência. A gente tem muitas dúvidas no dia a dia, né? Sim. E aproveitando só que você falou dessa questão do México, Brasil, Colômbia, mais uma curiosidade como usuário, assim.
você falando que tem tido esforços para levar o UpToDate, essas iniciativas para qualquer lugar do mundo. E acho que tem um desafio que é a adaptação em cada contexto, né? Então, às vezes vai ter alguns medicamentos que não são disponíveis em determinada localidade, alguns exames que não são disponíveis, ou até questão da língua, né? Eu vi também que tem aquela parte do paciente, das informações ao paciente, e tem começado a ter traduções, né? E bastante até em português. Queria saber como que vocês enxergam essa questão, esse desafio de levar realmente a ciência para todo lugar, sendo que tem uma questão cultural, uma questão linguística bastante diversa. Acho que uma coisa que acho que é bacana todo mundo saber, né? Porque assim, o UpToDate ele tá em inglês, mas a busca ela pode ser feita em idiomas locais. Então são quase 20 idiomas hoje que você pode colocar ali e a busca vai vir com o mesmo grau de precisão como se você estivesse fazendo em inglês. Você mencionou aqui um tema dos medicamentos. Se você entrar hoje no UpToDate, isso foi um lançamento do início desse ano. A gente tem as drogas locais. Então, assim, você coloca lá o princípio ativo, mas você sabe quais são as marcas em cada um dos países. Então, recentemente eu estava no México, estava lá o CMO de um hospital de referência lá do México, ele falou, não, mas a gente tem esse problema. Eu falei, não, doutor, vamos entrar aqui, vamos olhar. E a gente foi lá, olhou, ele falou, poxa, que bacana, né? Então, assim, é uma evolução importante, por exemplo, para a parte de medicamentos. A outra parte que você mencionou é a parte do paciente. Então, hoje, cada vez mais a gente vai continuar aumentando essa quantidade de informação disponível para o paciente em idiomas locais. O importante aqui é assim, não é a tradução pela tradução, né? Ela tem a tradução com a localização. Se a gente olhar as informações que a gente disponibiliza para paciente, a gente leva em consideração que esse paciente ele poderia ter assim 10, 12 anos, um leitor simples, né? Ou uma pessoa, não importa o grau de instrução, ela tem que ler ali aquela informação para o paciente que está dentro do UpToDate e entender. E é muito difícil você chegar nesse nível de precisão, mas essa é a nossa eu falo assim, aqui é a obsessão quase, né? Para eu levar o melhor cuidado em todos os lugares para todos, eu preciso ter uma linguagem que, quando eu falo com o paciente, ela é extremamente acessível. Esse paciente, às vezes, ele está lendo ali uma informação e ele acabou de receber uma notícia ruim. Ou uma mãe acabou de receber uma notícia difícil, que ela vai ter que passar por um tratamento ali de um filho, e ela não vai estar no melhor do seu intelecto, né, nessa melhor emoção para entender, compreender o conteúdo que está ali disponibilizado. Então, o compromisso, assim, tá disponível, mas está disponível numa linguagem que é extremamente acessível, né? Vejo isso crescendo, né? Eu te dei 2 exemplos que a gente fez de lançamento esse ano. Aumentou a quantidade de informação para pacientes e aumentou e adicionou essas marcas para as diferentes regiões do mundo. Então, olha, não quero ser injusta, porque às vezes a gente mas são mais de 30 países hoje que tem, inclusive, as marcas por país. E a gente vai continuar trabalhando, né? Quando a gente, por exemplo, protocolos, quando a gente percebe que tem um protocolo, uma doença que ela é mais predominante em algumas regiões, né? Então, pega aqui a noxa região, a gente falou México, Colômbia, Brasil. Tem uma incidência maior de algumas doenças, por exemplo, arbovirose. Arbovirose não é algo que você veja lá na Europa, né? É uma coisa bem nossa, né? E esse conteúdo está adaptado, então Zika, chikungunya, dengue, todo o conteúdo está atualizado e altamente utilizado na América do Sul. Se a gente olhar as estatísticas de uso, a gente vê que ela tá sendo muito utilizada por aqui, né? A gente recentemente fez uma pesquisa aqui no Brasil especificamente para ver como que estava a utilização do UpToDate, principalmente nessas instituições de referência, né? E a gente fez uma parceria junto com o time da ANAP. A gente ficou muito feliz de ver que, assim, hoje já foram mais de 90
hospitais que responderam, né? E dentro dos hospitais eram o time da prática assistencial, a gente teve mais de 90 respondentes e 90% deles de alguma maneira hoje utilizam alguma solução de suporte à decisão clínica como UpToDate. A gente vê esse número crescendo, né? Então, no universo privado, isso hoje já é algo, vamos dizer, ele é aceito. O desafio, acho que é sempre assim, incorporar no dia a dia. Então, vocês já começaram a estudar usando o UpToDate, né? Sim, lá na faculdade vocês estavam utilizando, né? Então, quando vocês vão para atender o paciente, vocês já sabem utilizar uma solução de suporte à decisão clínica baseada em evidência, e isso vocês não conseguem viver mais sem. Por quê? Porque você sabe o valor que isso tem, né? Algumas instituições têm esse desafio de incorporar soluções de suporte à decisão clínica com um público que já não está nessa geração. Então a gente vê que 60% deles falam assim, qual que é o grande desafio também? A incorporar essa tecnologia no dia a dia, né? Então algumas pessoas já é tão natural para outras pessoas. Para outras pessoas. Sim. Mas a gente tem um histórico de mais de 10 anos aqui no Brasil, né? A gente tem uma penetração de mercado que é relevante. Então, a gente está em mais de 700 instituições espalhadas pelo Brasil. Acho que até mais, a gente deve fechar o ano com isso. Então, quanto mais tiver, mais isso vai estar incorporado no dia a dia, né? E aí, o nosso trabalho é como manter a nova geração gostando e utilizando o produto, né? E por isso a gente tem todas essas atualizações que a gente falou. E como trazer o time o pessoal que fala, poxa, não, mas eu já pratico assim. Poxa, quando eu estava lá na minha residência, eu fazia assim e ele continua fazendo, né? Então, nossa missão é trazer esse time para as diferentes gerações que estão dentro do hospital utilizarem a prática baseada em evidência, né? Então, e atualizada. Acho que o ponto é atualizado, não é dizer que talvez eles estão usando, mas de uma evidência que é antiga. Sim. A gente sempre discute um pouco esse assunto aqui no canal, nas redes sociais, que é o desafio da gente levar a medicina baseada em evidência, que deveria ser a medicina, né? E o acesso a tudo isso para gerações, um processo de educação também, de conscientização das pessoas, dos estudantes, dos residentes e das pessoas que estão há mais tempo já no mercado, né? Realmente é um desafio, mas muito bom ver que a empresa está fazendo um super trabalho nesse sentido e a gente também gosta e sempre traz aqui para discussão esse assunto. Exatamente. E acho que agora, já caminhando para o fim, dessa conversa, queria saber se você tem alguma mensagem final aí para as pessoas que estão assistindo a gente, seja os estudantes de medicina, médicos recém-formados, ou até pessoas que encontraram esse vídeo aqui e estão interessados no assunto. Bacana, obrigada. Olha, acho que primeiro, para a gente falar assim, experimentem usar, porque uma vez que você passe a usar uma solução de suporte à decisão clínica no teu dia a dia, de verdade isso faz diferença. 1/3 normalmente das dúvidas que são levantadas, e a gente faz a pesquisa com os médicos usuários, eles mudam a decisão. É dizer o seguinte, que se você atende 10 pacientes, você está usando a melhor evidência científica em 3 quando você muda a sua decisão. Outros 50% falam assim, confirmou, que bom. Então assim, mais 5 te deram ali o apoio para que você continue tomando aquela decisão e dê o melhor tratamento para o seu paciente. E outros 2 falam assim, nem mudou, então tá bom, continue. Mas acho que esses números são relevantes. Você ter a segurança de que você, em 50% dos casos, você estava certo, mas que 30% tem coisa melhor, tem coisa mais atualizada, tem protocolo melhor, tem medicamento que é mais eficaz.
Isso vai fazer com que no final a gente melhore a qualidade da saúde, né? E reduza a variabilidade do cuidado aqui no Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande cuidar de vida, né? Então, a gente, do nosso lado, contem com a gente, porque a gente vai continuar de maneira muito rigorosa trazer essas evidências para vocês de uma maneira sintetizada, de maneira fácil e rápida, para que essa decisão seja tomada ali com tranquilidade, para que vocês tenham espaço para atender de maneira humanizada o paciente de vocês, que é o que a gente ouve, que é o que vocês mais querem, é tempo para cuidar, porque quem entra nessa profissão ama cuidar de gente, e vocês precisam de tempo para cuidar, então contem conosco para que vocês consigam dar esse cuidado. Tá certo. Muito obrigado, Natália, por todas essas explicações, essas curiosidades que eu consegui tirar como usuário do UpToDate. E fica aí o convite para as pessoas que estão nos assistindo a pesquisarem mais sobre o assunto, testarem o UpToDate, né? Para quem não conhece o artifício, acho que hoje em dia muita gente ouve falar pelo menos, mas incorporar mesmo na prática, porque ajuda bastante e salva nosso dia quando está ali no aperto. E é isso que tínhamos para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, deixem comentários, sugestões, críticas, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.